Meu amigo vascaíno, dia começa agitado nos Gigantes da Colina. Muita cobrança, protesto para cima aí da diretoria administrativa do Vasco da Gama. A pressão é tão grande que hoje o Pedrinho vem a público para poder dar explicações. O Pedrinho teve que sair aí da casinha. O Paiva demitido, né? Temos a confirmação que o Felipe será o treinador do Vasco da Gama nessas 3 últimas rodadas restantes. Mas o seguinte, o Vasco com 43 pontos, o futebolzinho que o Vasco está jogando hoje, não há garantias de que o Vasco vá vencer essas 3 partidas. O Vasco tem que conquistar pelo menos mais uma vitória para não correr risco de passar vergonha no final do Campeonato Brasileiro. Todos os clubes aí vencendo e o Vasco nessa situação. E a gente vai mandar um recado aqui para o Pedrinho também. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, perfeito? Vamos lá. Pessoal, falar o que do jogo de ontem? Mais uma vergonha. Os últimos 14 jogos do Vasco da Gama, nessa edição do Campeonato Brasileiro, o Vasco só conquistou duas, eu digo para vocês, 2 vitórias. É muito pouco para a grandeza do Vasco da Gama. Meu amigo, vou ser repetitivo, mas terei que falar aqui. O que o Vasco vivencia hoje é um fruto de um golpe institucional que foi dado no Gigante da Colina em 2020, quando Jorge Salgado foi eleito. E essa turma do Jorge Salgado continua aí no Vasco, hoje representado pelo seu Pedrinho. O seu Pedrinho tem que dar declarações hoje e ser cobrado nessa coletiva que vai acontecer às 16 horas. O Pedrinho tem que explicar por que esse departamento médico do Vasco é um açougue, por que esse departamento médico do Vasco não consegue recuperar jogadores, por que esse departamento médico do Vasco não fica vazio? A parte aí, o seu Daniel Félix, que é o cara aí, o preparador físico, tem que ser demitido. Se o time do Vasco não corre. Ontem, mais uma vez, o Vasco foi envolvido pelo Corinthians, como foi no jogo contra o Botafogo, contra o Fortaleza. O Vasco é o time que tem menos preparo físico no Brasil. O elenco não tem saúde. Tem que cobrar Marcelo Santana, não é só o Paiva, porque o que acontece? Todos os clubes no Brasil se reforçaram nessa segunda janela. O seu Pedrinho, com essa política de austeridade, de economia, com essa mentira de que não tem dinheiro, gastou 20 milhões de reais com o refúgio, não trouxe jogador do tamanho do Vasco da Gama, reclamava da 777, fez a mesma coisa, se não pior, uma janela horrorosa com Maxime Domingues, uma janela aí também com porra, Jean David, cara, Emerson Rodrigues, trouxe 2 jogadores aposentados, Coutinho aí fora de forma. Então, cara, é lamentável, certo? É muito amadorismo. O Vasco não se tornou SAF, meu amigo, para isso aí, não. Do jeito que está, era melhor ficar. Porque do jeito que está aí, meu irmão, o Vasco sendo administrado desse jeito, se seu Marcelo Santana tem que ser cobrado porque é o seguinte, trouxe aí 3 jogadores do América do Rio Grande do Norte, certo? Fixou passe aqui e é o risadinha, é o famoso risadinha, só sabe rir. Outra situação que a gente vai passar aqui para vocês. Essa situação do Felipe estava
tudo armado, esquematizado pro amigão do Pedrinho ser treinador do Vasco, tá? Ontem foi uma sacanagem do cacete que foi feito. Por quê? Todo mundo sabia que o Paiva ia ser demitido, tá? Todo mundo sabia que o Paiva ia se demitir, que o Vasco não ia vencer a equipe do Corinthians. Então, meu amigo, olha só, desde ontem, o Felipe já era para estar aí no cargo do Vasco. Só que a sacanagem é tão grande. Botar o Felipe agora, pô, no jogo contra o Atlético Goianiense, de repente o Atlético Mineiro vem com um time alternativo, botar ele aí, porra, no jogo contra o Cuiabá, né? Que aí ganha as três, o Ismar Mongol pega o Felipe para ser treinador do Vasco ano que vem. E não vai dar certo. Por quê? Felipe Cracasso, um dos maiores laterais esquerdos, meio-campista que a gente viu jogar, mas não tem lastro para estar aqui no Vasco da Gama exercendo uma posição de treinador. E eu espero que o Pedrinho, e se ele não tem condições, vou te dar duas opções aqui, seu Pedrinho. Você tem duas opções, tá? Você tem duas opções. Ou você resolve o problema do Vasco da Gama, tá? Você resolve o problema do Vasco, porque você jogou para a galera igual o Jorge Salgado fez, certo? Você falou, enquanto eu for presidente do Vasco, estou trabalhando é para vender. Então você está trabalhando para vender e você não está cuidando do Vasco. Eu estou alertando, não é de hoje essa situação. E está tudo errado aí. Vocês estão preocupados em vender somente o Vasco. Vocês querem vender? Venda. Mas até lá, cuide do Vasco da Gama. Vocês estão aí para isso. Se está difícil, seja humilde e pede ajuda. Porque se você tivesse pedido ajuda para a torcida do Vasco nessa janela aí, a torcida do Vasco tinha bancado boas contratações. Mas é o orgulho, o poder, Pedrinho, está subindo na tua cabeça. E é uma pena eu não estar lá hoje, porque eu ia fazer essa colocação. Seja humilde, peça ajuda. Porque o torcedor do Vasco não merece isso. O Vasco hoje na quarta posição aqui no Rio de Janeiro. Se bobear, vai acabar atrás do Fluminense. É a quarta força do Rio de Janeiro. Então, essa patifaria tem que acabar no nosso clube, de uma vez por todas. E a gente espera que chegue aí um treinador de ponta, tá? Não é amiguinho, não. A gente já está de saco cheio de amiguinho. O Vasco se transformou num cabide de emprego, num galpão de negócio. É esse o papo. Gente, se inscreva no nosso canal. 3 horas da tarde. A gente está aqui para a gente poder fazer o acompanhamento dessa coletiva do Pedrinho. Tem muito que explicar. E espero que os jornalistas não sejam frouxos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!